A paz do Senhor, queridos irmãos. Para você que não me conhece, eu sou Marcos Antônio da Costa Gilpato, seu irmão em Cristo, e nós estamos aqui nesta oportunidade gravando este vídeo para você e com certeza estaremos postando ele no YouTube, para junto com você estar lamentando, Lamentando, por que não dizer, fazer um clamor, um lamento nacional. Hoje é um dia histórico, o dia da proclamação da República. E nós, como cristão protestante, eu me denomino assim, cristão protestante. Você está vendo ao fundo ali o pavilhão nacional, a bandeira. Deixa eu dar o destaque aqui para o pavilhão nacional, que nós o recuperamos, eu quero dizer para vocês e tenho que lhe dizer para você que não me conhece ainda, que estará assistindo este vídeo, possivelmente compartilhando ou mesmo opinando, falando o que você pensa, E eu não estou aqui com o objetivo de ficar famoso, O like é muito importante na plataforma para que o conteúdo se apresentar como importante para o cidadão, para a comunidade cristã. Em princípio, esse trabalho é geral, mas eu falo especialmente para os cristãos brasileiros, a comunidade cristã. Talvez você, não professando a mesma fé que eu, vá se interessar, porque eu tenho uma opinião formada, como formador de opinião, eu tenho que estar transmitindo, algo acerca da convivência social. É importante que a gente minimamente conheça a sociedade, e não basta ser de ouvir, É importante, as pessoas vivem e acumulam experiência, Nós nascemos, somos bebês, criança, meninos, meninas, e ficamos adolescentes, vem a juventude, todo o vigor da vida está na juventude, e a gente vai acumulando, chega à maturidade, Certamente um homem de 64 anos aproximadamente, em dezembro, se Deus permitir. Eu faço aniversário no dia em que morreu um ambientalista muito conhecido no Brasil, o Chico Mendes. Lamentavelmente foi assassinado defendendo a natureza, o meio ambiente, E eu sempre lembro disso. Eu faço aniversário no dia 22 de dezembro, que foi o dia em que assassinaram este homem, covardemente, brutalmente, E, claro, a violência, nada justifica a violência, principalmente na questão da ganância, na questão de conflitos de terra, de exploração, Por conta de muitos estão aí devastando a natureza por conta do vil metal, do ouro, da prata, sei lá o que, e matando, brutalmente as pessoas indígenas, e pessoas em geral, aquelas pessoas que militam, na causa ambientalista, do meio ambiente. Então eu aqui em Paulínia, eu tenho procurado fazer um trabalho. Eu sempre gostei de cultivar, de plantar. Em Campinas, na grande metrópole campineira, a minha casa parecia um pomar, tinha
de manga, tinha pé de banana, tinha pé de acerola, tinha limão, né? Tinha jaca, tinha uma jaqueira dentro de um salão que nós fizemos, né? Era uma coisa linda, né? E assim, e fazia algumas mudas e plantava em alguns lugares. Cheguei a plantar ali na Lagoa do Mingone, né? Então nós já temos esse hábito, né? Não sou da roça, mas num período de trabalho que eu trabalhei como cobrador e motorista, a gente tinha um espaço no meio do dia, a gente andava cultivando algumas coisas, né? Pasmem, eu sem nenhuma experiência plantei um pé de chuchu e tirava de baciada. Agora estou ali numa área de APP e já tentei, já plantei uns pá de pé de chuchu e não consegui produzir nada. Estou lutando com um ali, com um lá, ultimamente. Tem que descobrir o segredo por quê. Porque naquela época, sem nenhuma experiência, né? Jovem ainda, quando cheguei em Campinas, meus filhos não tinham nem sido gerados ainda e nós conseguimos ali na Vila Nova Independência essa proeza, né? Então, mas nós estamos aqui muito tristes, né? Por que não dizer escandalizado, né? Nós, quando a gente tece comentários da fé cristã que está ocorrendo no Brasil, com alguns irmãos, até obreiros, né, presbíteros, né, homens que a gente respeita, né, por eles fazerem parte do ministério, né, do rol das pessoas chamadas, né, para ter habilidade com a palavra de Deus, né, não que só deva ser eles, né, todo cristão deve ter habilidade de conhecer a palavra de Deus, amar a palavra de Deus, aprender, ir à escola bíblica dominical. E esse é um dever nosso, se alimentar, né? Porque a palavra de Deus é alimento, é alimento. A palavra de Deus, ela nos é arma também. A palavra de Deus falta nos comentários, né? Palavras à altura para fazer comentário. Eu tenho dito que a palavra de Deus é um conteúdo dos conteúdos, né? A Bíblia Sagrada, a revelação de Deus, ela tem todo o conteúdo para que nós nos formemos seres humanos melhores e que atinjamos, capazes de atingir a excelência do comportamento humano. Na Bíblia está toda a receita, né? Vou lhe dizer isso, está todo o conteúdo dos conteúdos mais nobres para que o ser humano seja melhor, né? E por essa razão eu quero postar este vídeo no YouTube em solidariedade aos meus irmãos YouTubes, né? Que já estão aí na mídia, que já estão com bastante seguidores, né? Às vezes eu fico meio até assim, intimidado ou sem ver a necessidade de mim estar fazendo um material, um conteúdo como esse para você, porque já tem muitas pessoas de um alto quilate, de um conteúdo extraordinário, como o presbítero Pedrosa, com a voz apologética, né? Como o Josué Augusto, em Pernambuco. São arautos, são pessoas que têm feito a defesa da igreja, né? Da fé cristã, vamos dizer assim, da fé cristã genuína, como o Eric Ribeiro, pessoas que eu conheci através da plataforma, o presbítero Giovanni Cardoso, se eu não estou enganado, Cardoso, me perdoe se eu errar, o advogado lá que tem brilhantemente defendido
os irmãos, os nobres irmãos lá, e que é meu irmão em Cristo, né? O doutor, eu esqueço agora o nome, mas vou lembrar e eu falo. Nós temos pessoas, YouTubes aí fazendo trabalhos extraordinários, denunciando, né? Alguns não estão mais na Assembleia de Deus, né? Passaram por lá, como o presbítero Pedrosa, o, o irmão diácono, homem de Deus também, Josué, ele já esteve na IEADPE, né? Sua esposa deve estar noutra igreja por conta de perseguição daquela gestão, né? E então quero me solidarizar com esses irmãos pelo desvio de conduta que ali está ocorrendo na minha terra. Vejam que eu quero deixar isso bem claro aqui. Quando eu vim para o estado de Pernambuco, de São Paulo, eu vim por razões pessoais, não vim por conta dessas causas, né? Em 90, nós viemos para cá, viemos com problema pessoal. Depois de ter servido o Exército Brasileiro, né? Tendo dado baixa em agosto de 89, nós morávamos em Dois Unidos, na Avenida Idelbrando de Vasconcelos 657, e nós viemos para cá, para Campinas, né? Região Campinas Metrópole, e agora estou em Paulínia, numa cidade a menos de 30 minutos de Campinas. Então, nós viemos para cá com carta de mudança, nos apresentamos no Campus Elísio e passamos a servir a Deus ali. Eu e minha ex-esposa, mãe dos meus filhos. E ali nós também começamos a trabalhar ali numa empresa de transporte coletivo, aviação, Campus Elísio, né? E ali nós frequentávamos escola dominical, cultuávamos, servíamos a Deus. Nossos filhos nasceram ali, apresentamos ali na Rua Pedreira 881. E como todo cristão, servindo a Deus, naturalmente, começa na escola dominical, começa nos pontos de pregações, e assim vai exercitando, e pode ser que seja separado para alguma função, para algum trabalho, né? Algum departamento. Além de participar em grupos de louvor, em coral, escola dominical, pode ser observado pelo homem de Deus que está ali como dirigente, pastor auxiliar, e apresentar na igreja sede, onde está o pastor da igreja, para separar para alguns trabalhos, né? Cooperador, não sei se para cooperador apresenta, para diácono, né? Em Pernambuco é auxiliar, né? Mudou algumas coisas, né? Tanto tempo eu aqui, já mais de 30 anos, né? Então, nós servindo a Deus, normalmente, né? Então, como vocês percebem, serviço militar é um período, uma vida, 10 anos, e servindo a Deus. Quer dizer, quase paralelamente ao serviço militar, nós ingressamos também na fé cristã. Em 79, dezembro de 79, o Senhor me chamou na Igreja Batista em Fundão, né? Esse irmão que vos falo. E ali nós começamos a servir a Deus. Então, a partir daí, aprendendo, evangelizando, né? E chegamos aqui em Campinas por esse motivo que me fez chegar aqui. Mas nós estamos aqui para falar da fé cristã, falar do exercício de fé cristã, e na vida do crente acontecem coisas que faz ele mudar de lugar. Às vezes o cristão ele vai por questão social, econômica, ele vai para outro lugar, vai até para fora do país, né? Aventurar, de uma certa forma, ver se consegue viver uma vida melhor.
Eu saí do meu estado não foi porque me faltava serviço no estado. Até montei uma oficina de funilaria e pintura, né? Mas poderíamos também trabalhar de motorista no estado de Pernambuco. Mas você vê, aí eu vim para cá, não vim uma certa vez, uma certa reunião, o congresso, eu falei, né? Eu não vim ao estado de São Paulo para ganhar dinheiro, não vim por questão econômica, poderia ter ficado na minha terra, trabalhado lá, né? Até porque a gente não tinha essa visão mirabolante de economicamente ter condições posse, né? Então, como homem simples e até cristão, a gente pensa em tem que seguir os parâmetros da palavra de Deus, né? Salomão, mesmo sendo rei, quando assumiu o poder, ele não pediu riqueza para Deus, né? Ele pediu que sabedoria, né? E Deus lhe deu riqueza. Então, o cristão que corre atrás de bênção, atrás de riqueza, ele está na contramão da fé cristã, né? Não obstante, Deus mostrar homens que foram abençoados, rico. Abraão, nosso pai na fé, um homem que mesmo antes tinha posses, né? Já tinha posses, antes da fé. Né? A origem de Abraão em Ur dos Caldeus, lá com seu pai Tera, né? O Terá, ele já, quando sai de Ur dos Caldeus e vai, segue pela fé a orientação divina, ele já tem posses. Então, não que Deus tenha, Deus falou que Abraão seria, né? Faria ele engrandecer. Não sei, me perdoe. Não sei como está aí, onde você está, como está a questão dos pernilongos. Eu estava falando para minha esposa hoje, ainda no anoitecer, né? Que até observei para ela com muita ênfase, né? Porque às vezes as pessoas levam as coisas muito, não levam muito a sério quando a gente fala alguma coisa. E às vezes a gente tem que enfatizar, parece até que a gente está bravo, né? Porque às vezes a gente fala tanto, repete e as pessoas parecem que não, me permita dizer, não se liga, né? Não se conecta. Parece que está em órbita, né? Então, muitas pessoas são assim. E eu falei que nunca observei, nem na minha terra. Eu fui uma vez, voltei no Pernambuco e lá se chama muriçoca, né? Tem algumas pessoas até que usam mosquiteiro. E eu lembro que eu fui, a primeira vez que voltei, eu fui, passei um período na casa do meu irmão e eu sofri com os pernilongos, lá, muriçoca, e aqui, nesses últimos dias agora, pela primeira vez, nesse verão aqui, inverno, aliás, primavera, e nós estamos confundindo até, né, porque até observei que nessa primavera tem chovido mais do que nas anteriores que eu já vivi. Não sei se você está observando isso. E a nuvem, né, de pernilongo, como se fosse um nome que dá, uma praga se multiplicando. Então, eu ultimamente tenho gastado umas meia hora ou mais, 40 minutos matando pernilongo para eles não entrarem dentro de casa, né, para não perturbarem na hora de dormir, né? Precisamos instalar umas telas aqui para eles não entrarem mais, pelo menos nos quartos, né? Nas telas dos banheiros, né? E ali na porta fica difícil, porque tem que estar transitando e eles entram dentro de casa. Então, para que eles não entrassem lá, eu já tenho, nessa primavera, eu já tenho tenho ficado cansado, matando eles, né? Eu não posso usar o inseticida, porque a esposa tem problema respiratório, e então vem, sabe, muito. Não sei se você está percebendo, se aí na sua região
talvez aqui em Paulínia, no outro lugar, no estado de São Paulo, você tem percebido, parece, eu estava até comentando com minha esposa, parece que o calor excessivo que nós vivemos na estação anterior, parecia até o outono, parecia verão já, com clima, né, com um calor excessivo, parece que fez eles produzirem mais. E então, com essa chuva que está vindo, então a gente vê que tem uma nuvem, né, tipo uma praga de pernilongo, né? Aqui a nossa cozinha, você vê aí, é branca, e então você percebe, então eles ficam tudo no teto, e a gente aqui na área, aqui, nós temos uma área aqui, tem a cozinha, sala, cozinha, e nós temos uma área aqui, a parte, uma outra cozinha. Então o que acontece? Eles ficam atacando aqui ferozmente e fica difícil. Mas vamos voltar. É por isso que você me viu fazendo, por isso eu estou explicando, e está difícil. E eu acabei de exterminar todos aqui, de repente eles vêm de fora, né? Porque eles vêm, atraído pelo calor do nosso corpo, e eles vêm nos picar, né? Então falando isso que eu vim de lá. E onde era que eu queria chegar? Com essa explicação de vir de lá, ter sido sargento do Exército por 10 anos, né? E vindo para cá, para o estado de São Paulo, por essa questão pessoal, né? Que fez eu vender tudo que tinha lá, casa fechada, com móvel, tudo, e vim embora para cá, né? Não para ganhar dinheiro, mas por conta de um projeto de vida, né? Familiar. E a gente tem compromisso com Deus, compromisso com o próximo, compromisso social. Então nós tivemos esse prejuízo, né? Vamos dizer assim, de sair de lá, do nosso estado, da nossa parentela, e vir para cá, viver de uma certa forma sem parente algum. Isso foi até, os familiares não aceitaram isso, né? Principalmente meus irmãos, minhas irmãs que viviam comigo, minha mãe já tinha falecido, e 2 irmãs, pelo menos, que viviam comigo, irmãos, ficaram lá e sofreram a beça, né? Sofreram a beça. Porque eu vim para cá com essa necessidade minha. Quer dizer, meus irmãos moravam comigo por conta do falecimento da minha mãe e de não terem os pais para cuidarem deles. Não tinha, entre aspas, né? Você sabe como é. Esses dias eu li sobre um devocional, que eu faço áudio devocional para casais, e o autor falou, né, que foi filho a mãe teve filho de vários homens, né? Então é difícil, né? Essas famílias assim, difícil, e quase quem nasce num lar assim talvez não tenha chance de chegar a lugar nenhum, né? Uma família problemática. De mãe, hoje estão falando mãe solo, né? Uma mulher que teve 2, 3 maridos, né? Imagina, e ter filho de 3 maridos, então é tipo os patriarcas lá, né? Filho da Bila, filha da Lia, filho de não sei quem, filho da escrava, pá. Então imagine a convivência, né? Mas graças a Deus nós nunca tivemos problema com convivência de irmão com irmão, até agora, já depois de criado, até que tem, né? Até que tem. Cada um, né, pensa de um jeito, um é cristão, o outro não o outro é cristão, mas não perdoa, né, não aprendeu ainda que precisa perdoar, para ser perdoado, não está vivendo ainda o evangelho, né, como deve viver. Então, voltando, expliquei isso, né, sobre a questão de ter vindo para cá, para o estado de São Paulo, e servindo a Deus, com prejuízo, mas servindo a Deus. Então os prejuízos são, se for somar, então, né, alguém pode até dizer assim, mas é um derrotado. Mas a vida cristã é assim, é de renúncia, é de prejuízo, ou não? Então a nossa vitória, nós estamos correndo, combatendo o bom combate pelos céus. Então, não perdendo a vida, não perdendo a alma, né? Sem Deus, aí você pode perder tudo, patrimônio, riqueza, emprego. Deus vai lhe sustentando, e eu tenho provado a mão de Deus na minha vida. Hoje eu até falei para alguém, eu não estou morto ainda, não me mataram porque Deus não permitiu, porque a gente não baixa a cabeça para certos abusos, né?
principalmente de gente grande, de gente que tem poder para mandar matar, né? A Bíblia fala, Tiago fala lá no capítulo 5 que tem patrão, o patrão opressor, o rico opressor, manda matar o empregado, diminui o salário e se ele resistir, manda matar. Você não conhece nada disso na nossa sociedade? No mundo sindical, por exemplo. Porque quem é que tem interesse de cooptar lideranças, representantes de trabalhadores? Quem é que tem interesse? Pode haver briga entre eles, pelo poder e tudo mais, né? Pode haver. Mas, e quem é que vai tirar vantagem de uma categoria rachada, dividida, fragmentada, cheia de facção? Quem é que vai? Se nós não estamos unidos, é igual à igreja. A mensagem da Bíblia é o quê? União. Mas por que nós temos tantas denominações? Não seria contraditório a gente estar vendo tantas denominações? E por que existe tantas denominações? Isso já não é uma prova do pecado, da maldição do pecado no nosso meio? Porque tantos se levantam, faz cisão e fundam uma outra igreja. Então, você já pensou nessa questão? Quando você vai numa igreja, você viu uma igreja, você vai congregar numa igreja, você já pensou em investigar como ela começou? Se ela não é fruto de uma cisão, de uma rebelião, de um líder, de alguém que fez tipo Lucifer? Porque a primeira rebelião que a gente vê na Bíblia é Lúcifer querendo o lugar de Deus, quer dizer, montando um grupo, arrebanhando um terço dos anjos de Deus. O irmão Josué estava falando esses dias lá, 300 milhões de anjos, né? Um terço, né? Ou mais, né? Eu estou errando aqui, né? Talvez eu esteja errando, mas o número porque uma legião de anjos, se eu não estou enganado, é mais de 1000 anjos, né? Uma legião. Então Satanás arregimentou um terço da parte dos anjos do exército de Deus. Os anjos são chamados de exércitos celestiais, né? Os anjos de Deus. Então, nós, mostrando o pavilhão nacional ali, né? Que eu falei que nós ficamos um período recente agora, que eu particularmente, eu servi o exército por 10 anos, eu sou honra ao mérito do exército, né? Tenho honra ao mérito do exército pelos 10 anos, comportamento excepcional, olha, do exército, comportamento excepcional. 10 anos, não foi um ano simples. E eu fiquei sem poder, com vergonha, sem poder usar a bandeira nacional, por conta do governo que antecedeu aí, passado aí, que se apossaram desse pavilhão, e muitos, até da minha família, olha só, honra ao mérito, sargento, segundo sargento da reserva do exército, e da minha família, irmãos, meu sangue, me depreciar, me dizer que eu não era digno de ter servido o exército. Olha, honra ao mérito no exército, comportamento excepcional. E eu fiquei envergonhado e quantas manifestações públicas eu fiz em Campinas. Teve uma bike minha que foi roubada de frente da padaria ali na Francisco Glicério com a Moraes Salles. Uma bike bonita com a bandeirona cara que eu comprei do Brasil. Essa aqui é uma bandeira que não tem o fundo, você via o outro lado, mas era uma bandeira dessa grande. Eu carregava na bike pendurada, né, um mastro assim, e o ladrão o cara pegou, em frações de minutos, segundos, ele desapareceu. Certamente ele tinha um esquema ali, nem a Rocan achou, as motos atrás não achou, perdi essa bike até hoje. Então eu fazia manifestação com bandeira com honras.
É orgulho de carregar o pavilhão, essa bandeira linda ali, ó, ordem e progresso, né? Então Deus é um Deus de ordem e de progresso. Você tira Deus, você vê Deus ali no início, pondo ordem no caos. A terra era sem forma e vazia, Deus pondo tudo no seu devido lugar, né? Então, falando sobre isso, como um cristão protestante, como um cidadão desta nação, que amo esta nação, a minha pátria, amo a Deus, amo o meu próximo, amo a Deus sobre todas as coisas e o meu próximo como a mim mesmo. O bem que eu quero para mim, eu cuido de mim, procuro cuidar de mim, vacilo muitas vezes, né? Vacilo muitas vezes. Às vezes estou pensando que estou cuidando, eu estou, né? Mas eu tenho que cuidar de mim, viver bem, ser feliz, para o que eu tenho de bom, desejar para o meu próximo. Isso é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Às vezes a pessoa fica pensando, não para pensar e não interpreta direito. Amar a Deus sobre todas as coisas. Eu amo a Deus primeiro em tudo, sobre todas as coisas, e cuido de mim. Primeiro eu tenho que cuidar de mim, querer o bem para mim, Aí terceiro é o meu próximo, não é? Segundo o meu próximo. Não, eu tenho que me amar, porque se eu não me amo, se eu não cuido da minha saúde, se eu não quero o bem para mim, como eu vou querer o bem do meu próximo se eu não quero o bem para mim? Se eu encho a cara de pinga, se eu me drogo, se eu vivo na prostituição, se eu... como eu tenho um conceito de bem se eu me maltrato, se eu não cuido de mim, se eu sou templo do Espírito Santo e não cuido desse templo, se Deus habita em mim, eu não cuido dele, como Deus vai habitar no meu corpo, em mim, se eu estou cheio de praga, de doença, de droga, percebe? Então primeiro eu tenho que cuidar de mim, querer o meu bem, a minha salvação, o meu coração, né? Tá falando aqui a lição da EBD de domingo, vai falar da promessa de um novo coração. Eu estava meditando aqui e escrevi alguma coisa aqui na minha revista, ó. Eu rabisco minha revista toda. Você pegar minha revista Escola Dominical, você vai ver eu respondendo aqui, tá vendo aqui, ó, respondido tudo aqui, né? Isso aqui deveria, muitas escolas não faz, não vê se os irmãos, isso aqui é um exercício, né? Muitas escolas não dão valor a esse, né? Esses questionamentos, essas perguntas aqui, perguntas e respostas, né? Promessa de um novo coração. Um coração bondoso, um novo coração, tem que ser um coração bondoso. Pode ser um coração valente, destemido, ou pode ser um coração medroso, porque o texto fala aqui, ó, textual fala, e vos darei um coração novo, e porei dentro em vós um espírito novo. Um coração novo, um espírito novo. Então um espírito novo e tirarei o coração de pedra da vossa carne. Olha só, o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Olha que coisa, vai tirar o coração de pedra, quer dizer, vai renovar. O Espírito Santo vai habitar, então o coração vai ser um coração diferenciado, né? Aí tem a questão de coração, né? O coração novo, dado por Deus, deve ser guardado. Eu escrevi aqui, já rabisquei aqui na minha revista, né? Então, Deus dá um espírito de covardia para nós? A Bíblia fala em Timóteo, 2 Timóteo 1,7, que Deus não nos deu um espírito de covardia. Então, nós estamos vendo muitas coisas acontecendo no Brasil e no mundo, e nós como cristãos, Deus nos deu, instituiu sua igreja para ser exemplo, para ser modelo, não para copiar ninguém, é para influenciar, não é para se conformar com o que está aí, com o mundo que jaz no maligno. Deus nos deu para o bem da humanidade. É aquilo que Deus disse para Abraão.
Em ti serão benditas todas as nações da terra, todas as famílias da terra. Então, uma das bênçãos para as famílias da terra é a igreja de Deus. Primeiro, quando Deus falou isso, falou se referindo a Cristo, o Salvador, né? As famílias iriam alcançar a bênção da salvação através de Cristo. E a igreja, que é uma instituição divina, humana, um organismo vivo na face da terra que está acima das instituições. Eu estava meditando esses dias, nós temos no mundo, né, o mundo organizado, se tratando de geopolítica, nós temos uma ONU, né, a Organização das Nações Unidas. Então, eu estava pensando comigo, né, penso logo existo, aí pode ser até loucura, mas quem é superior, é a ONU ou é a igreja? Ora, olha, a ONU, a igreja é uma bênção para o mundo. A ONU, nem todos os países aceitam as normas, as determinações da ONU. Nem todas as nações do mundo aceitam a ONU. Então a ONU não é bênção para muitas nações. Eu não sei quantas, né? Mas existe bastante nações que não aceitam, não está alinhado com a ONU, né? Mas o mundo, querendo ou não, a igreja tem a bênção de Deus através de Jesus Cristo, que foi através de Jesus Cristo que ele fundou a sua igreja, né? Ele disse: tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Sobre esta pergunta, esta resposta tua, né? Sobre esta pedra, ele está dizendo sobre mim. Porque Pedro respondeu para Cristo. Eu estou deixando hoje de assistir a voz apologética lá, para poder fazer este vídeo, né? De acompanhar o Pedrosa lá com a voz da apologética, a defesa do evangelho, né? Então, Cristo, ele disse: tu és Pedro. Quando Pedro respondeu lá, não foi carne nem sangue que tu revelou, Simão Barjona, né? Tu és o Cristo, Filho de Deus. Aí com a resposta, né? Tu és o Cristo. Aí Cristo respondeu: sobre esta tua resposta, o Cristo, edificarei minha igreja sobre esta pedra, que é Cristo, a rocha, né? Rejeitada pelos edificadores deste mundo, né? Rejeitada por muitos, né? Então, nós estamos aqui diante de tantos descaminho, tanto desvio de conduta, né? Tantos escândalos. Eu estou aqui em Paulínia, graças a Deus. Eu falei aqui para o meu pastor, né? Pastor Edivaldo Bueno, ele não me deu autorização para falar no nome dele, mas eu estou dizendo quem é meu pastor, né? E eu falei uma vez para ele, assim que cheguei aqui, que ele tem umas características, assim, um perfil do meu pastor, meu primeiro pastor, pastor Valdivino Shoa, pastor Batista, já dorme no Senhor, né? E nós estamos aqui, eu tenho o privilégio de estar congregando com um homem de Deus. Estamos em Paulínia, aqui é uma Assembleia de Deus, eu sou assembleiano, né? Sou membro da Assembleia de Deus, eu não sou propriedade da Assembleia de Deus, eu sou propriedade de Cristo, eu sou servo de Deus. Eu não defendo o nome, a denominação Assembleia de Deus. Eu não prego placa de igreja, não prego denominação, né? Então eu estou membro da Assembleia de Deus, né? Eu estou membro, posso não estar, por algum motivo eu posso deixar de ser membro da Assembleia de Deus, denominação, né? Como muitos têm saído da Assembleia de Deus por vários motivos, né? Então eu sou de origem batista, né? Sou mais da Assembleia de Deus do que da Batista, mas me converti numa igreja batista, né? Mas aqui em Paulínia nós temos homens de Deus, tenho dito isso publicamente, e a Assembleia de Deus aqui está bem, né? Mas isso não impede que a gente se preocupe, né? Nós temos o dever de fazer a prevenção, tanto os homens de Deus que estão no ministério, né? Eu não gosto de falar de diretoria,
Não gosto de tratar a igreja politicamente, formalmente. Eu gosto de dizer que eu tenho um pastor, homem de Deus, tem outros homens auxiliares, homens de Deus, aqui em Paulínia, né? Não gosto quando alguns, eu particularmente não gosto, quando alguns se referem ao meu pastor, ao pastor da igreja, como o presidente, falando da questão de governo dele, né, eclesiástico, né, que é normal, é um governo da igreja Ministério Belém, Assembleia de Deus Paulínia, Ministério Belém. O governante é o pastor Edivaldo, né, deixar isso bem claro, né, e tenho dito até para alguns, para minha autoridade em Paulínia, para mim a primeira autoridade que eu me reporto é o meu pastor, não é o juiz da comarca, não é o promotor, o Ministério Público, não é o presidente da Câmara, não é o prefeito. Agora mesmo nós elegemos aqui um prefeito, um cidadão oriundo da igreja, filho de pais crentes, daqui de Paulínia. E a minha preocupação como crente é que os cristãos não confundam, né, o prefeito com o pastor, né? Primeira autoridade da igreja para um cristão genuíno é o pastor, o conselheiro, o homem de Deus. Tá? Só que tem gente que não gosta de conselho, né? Pode até dar, mas não gosta de ir lá pedir. Acha que tem condições de estar dando conselho. Tome muito cuidado de quem você pede conselho. Tome muito cuidado. Mas a pessoa que busca conselhos e sabendo de quem deve pedir, então, busque conselho do seu pastor, busque conselho dos homens de Deus, né? Busque conselho de pessoas que têm exemplo de vida, idoneidade, conduta ilibada. Assim você deve buscar conselhos, né? Não tome decisão sem um bom conselho, principalmente o conselho de Deus. Primeiro, a Bíblia, a palavra de Deus, este livro aqui. E a Bíblia nos ensina a buscar conselho dos homens de Deus. Principalmente o seu pastor, pode ser o pastor auxiliar, pode ser o pastor da congregação. Quando passa da alçada de um pastor que tem um perfil, que todos os pastores devem ter o perfil. Outro dia eu ouvi de alguém dizendo, não tem, muitos que estão à frente, que estão no lugar aí, não tem o mesmo perfil do pastor. Isso é ruim. Né? Seria muito importante que numa igreja todos os pastores, se é um homem de Deus, né? Como o nosso aqui, se é um homem de Deus, né? Se é como em Pernambuco, o Ailton José Alves, então eu tenho que dizer que tem que se rebelar contra um homem desse, contra um homem caído, um pastor caído, né? Tem que se rebelar, né? Quem está de pé, cuide para que não caia. Então, eu estava até aqui procurando essa questão de caída. Eu estou indo para outro texto aqui, né? Não, mas estou no texto aqui sobre a questão de cair. E vamos ler já, né? Então, você vê um pastor que, ao invés de construir igreja, quer dizer, constrói, mas mandou derrubar uma. Mandou depedrar, vandalizar uma. Contra pessoas simples, humildes, né? A irmã Cosminha, lá no Engenho Jussara, né? Na cidade de, agora esqueci, Moreno, não sei se é Moreno. Então, percebe? E que tem um poder, né? E eu quero nessa live aqui, até falar sobre isso, porque eu não tenho o que perder, né? Eu não estou aqui para fazer terror, né? Não tem esse princípio, sou contra o terrorismo. Né? De estar fazendo terror contra as pessoas. Mas eu quero pedir respeito, né? Se o Poder Judiciário em Pernambuco, o que é que o Poder Judiciário em Pernambuco está fazendo? O que é que que o Ministério Público e o Poder Judiciário em Pernambuco está fazendo que não enquadra um iníquo desse, um criminoso desse, mentiroso que mente em audiência perante o juiz, que está lá nos autos, E os irmãos estão aí. Eu falei que essa live é em apoio, em solidariedade aos irmãos que estão lá em Pernambuco sendo perseguidos por esse Nico, né? Que está modificando o estatuto lá
para poder pôr o filho na dinastia, formando uma dinastia na Igreja Assembleia de Deus de Pernambuco. E eu vim de Pernambuco, vou até me levantar aqui, eu vim de Pernambuco com os bons exemplos do trabalho lá, subindo e descendo escadaria, morro, quando não tinha escadaria, no tempo chuvoso, a gente saía rebolando até lá embaixo, lá escorregava e caía lá embaixo. No tempo de morrer, evangelizando, subindo e descendo morro. Alto do Capitão, Alto da Bondade, Alto Miramar, Alto do Pascoal, Alto José do Pinho, né? Lá tem muito alto, né? Então eu vim com essa referência do dinamismo, né? Até o irmão José estava bravo, porque tem um site aí falando, dizendo que é fake news, o que eles falam nos canais deles, né? E dizendo que a Assembleia de Deus é a igreja mais, né, de Pernambuco, já foi referência. O trabalho, o dinamismo, você vai lá em Pernambuco, você pega uma lista, não sei se eu estou há muito tempo afastado de lá, tem lista de ciclo de oração. O ciclo de oração começa às 8 horas da manhã, quando não começa às 5 horas da manhã. A irmã Terezinha, no acampamento lá, onde eu frequentei. Vai até às 5 da tarde, o dia inteiro em oração. Você escolhe onde quer ir ouvir Deus falar, Deus usar os vasos lá, era assim. O dinamismo, a mocidade vai representante de mocidade. Há um intercâmbio das igrejas, das mocidades. A gente vai com um talãozinho lá, o presidente lá, o líder de mocidade tem um talãozinho lá, manda o representante lá nas congregações da região inteira, né? Da região inteira. Então, há esse dinamismo. Então, a Igreja Assembleia de Deus pode não ser o que era, não ser referência, na administração do Ailton José Alves, né, que modificou tudo e o rumor é que ele foi eleito comprando voto. Alguém dormiu. É como quando o joio foi plantado no meio do trigo. O Senhor explicou a parábola lá. Alguém dormiu e o inimigo chegou e semeou o joio no meio do trigo. Mas, Senhor, tu não plantasse a melhor semente? Plantei. Mas por que tem o joio aí agora? Vocês dormiram, o inimigo veio e plantou. Aí depois Jesus explica a parábola. Quem é o inimigo? O diabo. Quem são o joio? Filho do diabo. Então, eu vou falar isso de novo, né? Às vezes as pessoas falam, fica indo e voltando, enxugando gelo, né? Tem que deixar isso bem claro. No meio da igreja, tem trigo e tem joio, tem verdadeiros e tem falso. E quem são os falsos? Filho do diabo. Filho do diabo, na seara do Senhor, cresce, fica poderoso. Joio cresce junto com o trigo. E você só identifica na hora da colheita. Nós só vamos nos livrar do joio quando o Senhor separar os bodes. Os bodes das ovelhas. Então, isso está claro. Isso é ponto pacífico. No meio da igreja tem falsos. E falsos tem no nosso meio, falsos irmãos, falsos obreiros, falsos pastores, mercenários. Então, isso é a igreja. Isso é uma prova. Isso é uma provação. Deus nos prova e nós vamos ser arrebatados. Nós vamos ouvir o soar da trombeta. Nessa aflição, nessa angústia, nesse sofrimento, porque tem gente que porque eu estou no estado de São Paulo, não está acontecendo nada. Quer dizer, aí tem alguém sendo perseguido lá do outro lado, né? Estava vendo, visitando um site, um canal aí, sobre o Paquistão, perseguição, a igreja perseguida, tem gente, cristão sendo perseguido em vários lugares, gente sofrendo. Agora, a gente não se preocupa com essas pessoas que estão lá, nesses países da janela 10/40. Então, que eu estou aqui em Paulínia, não é só porque eu sou pernambucano, não. Não é porque só eu sou pernambucano, não. É porque é a igreja de Deus, que o iníquo está no poder. E eu tenho pastores aqui, muitas vezes, que a gente não vê falar nada. Fica passando pano. Não é comigo.
Deixa isso para lá. Né? Os escândalos estão aí, quer dizer, a gente fala do evangelho de 1,99, o evangelho da prosperidade, a gente fala contra a macumba, fala contra não sei o que, até, né? A gente não deve ser, tá perseguindo ninguém, a gente não deve estar, né? Porque o Estado é laico, né? A gente tem o direito de pregar. Se o Estado proibir a gente pregar, falar o evangelho, né? É outra coisa, né? Talvez o Estado, em Pernambuco, por ser laico, eles não estão encontrando, estão com medo, né? A governadora vai lá, no aniversário do homem lá, quer dizer, esse homem tem muito poder econômico, né? O poder da instituição igreja, né? A igreja formal, aí ele tem todo o poder, parece um semideus, parece um semideus, né? Agora, a gente fica aí vendo a situação. Eu vim para cá com essa referência. E muitas vezes querendo até aplicar alguns métodos lá, aqui, no Estado. Mas aqui é diferente, aqui o pessoal vem para ganhar dinheiro. Né? As pessoas que estão aqui do Estado de São Paulo e de outros lugares, a maioria vem para aqui para ganhar dinheiro, não vem para fazer a obra de Deus, especialmente. A maioria vem para aqui porque vem atrás de ganhar dinheiro, de se dar bem. Isso é uma realidade. Eu não vim com esse fim, eu falei no início, não vim com esse fim. Mas muita gente vem, é aquela questão, né? Do materialismo. E alguém fala assim, mas não é errado você... Um jovem se casa, ele precisa de estabilidade, precisa de formar sua família, da educação. É uma coisa, um jovem. Agora formou os filhos, tem sua casa própria, deu a educação para os filhos já conseguiu, está encaminhando, vai construir, vai comprar sua casa própria. Porque eu com 60 e tantos anos eu vou estar agora, depois de aposentado, olha que eu ganho uma merreca, hein? Por conta das injustiças eu ganho uma merreca. Não ganho 2 salários mínimos. E fui militar por 10 anos. Percebe? Sargento, saí sem indenização. Eu fui uma vítima de uma lei lá, que eles fizeram e eu estava fora já. Quer dizer, eu sendo igual, fui tratado como desigual, fizeram uma lei, eu já dei esse testemunho em algum lugar. Eu sempre falo sobre isso. Ou é o Ministério do Exército, mas eu não virei bandido, não saí soltando bomba por aí, né? Atacando STF, como a gente viu recentemente agora, o louco lá que, né? Envolvido com essa questão aí. Cristão, que é ensinado na palavra de Deus, que as autoridades ficam falando que o STF é comunista, que o STF é isso, que o STF é aquilo. Autoridades constituídas em vez de orar, né? Claro que se está errado, né? Nós também temos o direito de opinar. Mas chegar ao extremo, tá lá, tá eleito, não é da minha vontade, foi eleito, né? Como o Bolsonaro foi eleito aí, e eu fiquei horrorizado de ver aí a contradição, né? Dos crentes, crente. Eu tenho dito que os crentes, aqueles que fizeram sinal de arma, né? Que estava torcendo para ter um golpe militar, precisa pedir perdão. Se não pediu ainda para Deus, né? Se não pediu perdão para alguns irmãos, né? Que ficou partidarismo dentro da igreja. Dentro da igreja não é para ter partidarismo. Porque o outro é de esquerda, porque é do PT, porque é do PSOL, porque é do PDT. É tudo político. É por isso que, como uma visão sociológica, e muitos políticos não gostam, certamente não gostam da minha opinião, né? Eu digo que partido é tudo uma coisa só, é tudo igual. Todos recebem dinheiro público, todos querem o poder. Quando chega lá, quer permanecer deitado eternamente em berço esplêndido, ou não é? Ou não é? Eu sou sindicalista, eu sou militante sindical, eu fui expulso de um sindicato, de um dos setores mais corrompidos, que é o transporte. Transporte urbano, transporte interestadual, intermunicipal, transporte, um dos setores mais corrompidos
que é onde há mais corrupção nesse setor de transporte, por isso que não tem uma malha ferroviária, por isso que não tem um trem, não tem, que o transporte no Brasil, nesse país de dimensão continental, é rodoviário o transporte, tantos acidentes, tantas mortes, por conta da corrupção, ou não? Quem é que não sabe disso? Quem é que não sabe disso? Então, aí nós temos a igreja nesse contexto. Nós temos a igreja que foi chamada para a paz, foi chamada para denunciar a injustiça. Cristo já veio com esse fim. Cristo já veio fazer justiça reprovando os religiosos da época dele, que estava mamando na teta de Roma, satisfeito, e empurrando, pondo fardo pesado, nos ombros do povo, fazendo leis injustas. Cristo veio fazer justiça. Aí a gente se depara com um bando de cristãos injustos, defendendo a injustiça, materialistas, querendo ter 2, 10 casas, e a Bíblia é contrária à Bíblia. Esse negócio de acumular, querendo ficar rico, mas pode ser rico. Abraão foi. A Bíblia não manda ser rico, você correr atrás de riqueza. Fala do perigo. Diz ao rico que use a riqueza, que não confie na riqueza, que é mais fácil um camelo entrar no fundo da agulha do que um rico. Por que é que eu quero ser rico? Para eu cair em tropeço, para eu me desviar, para eu abandonar a fé, para eu cair da fé? Vamos lá para o texto. Eu tinha 2 textos para ler neste vídeo. Geralmente as pessoas não gostam de quem fala a verdade, Geralmente a gente arruma inimigo falando verdades, Quando a gente exorta, a gente chama a atenção, principalmente nas igrejas hoje. Eu falei que estou numa igreja aqui onde tem um homem de Deus, onde tem homens de Deus. Estou numa cidade de médio porte, Paulínia, 112 mil habitantes. Está na região metropolitana de Campinas. A região metropolitana de Campinas, a RMC, é composta por 20 cidades. Uma das menores é Morungaba, se eu não estou enganado. Uma das menores, Morungaba. E foi, inclusive, a refratária a entrar. Era 19, foi completa com Morungaba 20. Ela reivindicou e conseguiu estar dentro da... Vamos ler aqui a palavra de Deus que fala aqui. Os passos, Salmos 37. Os passos, não estou falando de cair, falei de caído, me referindo ao pastor lá de Pernambuco, porque os indícios, os irmãos têm provado na justiça lá, que até a prestação de contas, com relação ao que entra e sai na igreja, os irmãos estão pedindo, e agora ele não presta contas, está recorrendo para outras instâncias, e os membros lá ficam atacando os que estão denunciando, os que estão pedindo equidade. A igreja é para isso, tem exercício profético. Como a igreja vai pedir para os governantes? Como a gente pode estar na política falando mal de Lula, ladrão, É assim que se refere a Lula. Muitos cristãos, outro dia eu ouvi uma pessoa dentro da igreja, num ensaio, falou isso perto de mim, e eu falei para ele, Com um jeito eu falei, irmão, não fala isso. Você tem prova? Ele foi condenado. Foi condenado, mas foi absolvido. E aí? Você sabe o que está por trás dos bastidores da política? Ou você só ouve falar e você vai na onda? Então, eu acabei de falar aqui que partido é tudo igual. Por que é que eu não posso ser candidato sem o partido? Por que é que eu não? Porque os partidos, os políticos já não aperfeiçoaram a lei para tirar um cidadão desse jugo de ter que estar no jugo de um cacique de um partido.
Eu sou filiado de um partido, por conta da necessidade, se eu quiser sair candidato. Eu estou filiado a um partido. Né? É o partido que eu sempre fui filiado, aliás. O primeiro, depois eu saí, fui um período para um outro, fazer um trabalho lá, por conta da luta, né? Por ser um partido pequeno, mas valente, corajoso, né? Eu julgo por isso aí. Por isso que eu sempre digo que a direita justa só é de Deus, porque lá está Cristo, nosso advogado à destra do Pai. Direita justa só de Deus, porque eu já encontrei uma extrema direita. Ou você acha que os militares, quando governou por 21 anos, governou não, dominou por 21 anos, não era direita? Podemos chamar até de extrema direita, porque deram golpe, né? Tinha um discurso lá, uma narrativa lá, porque deram golpe, né? Aí alguém vai dizendo, você é comunista. Eu tenho que ser justo. Não é comunista. Né? Então eu estou falando aqui de direita justa. Então, nós temos que analisar os políticos por esse viés de justiça. Se são justos, se são injustos. Aí você vai analisar onde é que estão os mais justos. Aí você vai analisar onde é que está, onde a justiça se apresenta mais. Então, primeiro você vai ver as pautas que reivindicam, porque muitas das coisas que foram alcançadas no mundo do trabalho, foram alcançadas não é porque o patrão deu de mão beijada não, é que houve, por exemplo, hoje em dia nas igrejas e tudo mais se faz até comemoração quando é dia 8 de maio, né, de março, aí faz movimentos sobre as mulheres e tudo mais, mas a gente não vê ninguém falar historicamente o que aconteceu com as mulheres lá nos Estados Unidos, para que hoje se comemore o Dia Internacional das Mulheres. Nós cristãos, que devemos ser justos, que somos beneficiários da justiça de Deus contra Satanás. Cristo, o próprio Deus, o Emanuel, veio, morreu, derramou o seu sangue na cruz do Calvário, para nos redimir, para nos religar a Ele, para nos reconciliar com Ele. Aí agora a gente vê dentro das igrejas os cristãos, muitas vezes com comportamento de filho do diabo, injustos. É o que mais eu vejo. É o que mais eu vejo. Eu fico assustado, às vezes eu estou indo para a igreja aqui em Paulínia, meio assustado, porque às vezes a gente conversa com alguém, algumas coisas, a gente espera um feedback, a gente espera uma conversa, mas um retorno não tem. Você questiona alguma coisa, questiona alguém, muitas vezes uma liderança, ela não te procura para dar uma satisfação, para dizer, olha irmão, não é bem assim, irmão, olha, eu até que gostaria de ser assim, mas é o pastor que quer assim, né? Aí pelo menos ele chega, aí eu pego, vou no pastor conversar para saber que é isso mesmo. Se eu chego no pastor e ele me fala que tem que censurar no grupo de WhatsApp, eu não posso questionar nada, eu vou procurar meu rumo, pô. Se eu estou congregando com um pastor que ele é ditador, né? Porque não é, o meu pastor aqui não é ditador, pelo menos não, né? Não vejo nenhum traço nele de ditadura, porque ele mesmo já falou publicamente no culto sobre que qualquer extremo é perigoso, né? Tanto para a esquerda como para a direita, né? Então nós temos que estar equilibrado. Nós temos que estar... Qual é o centro? É a justiça. É ser justo. É ser justo. O Senhor nos chamou para sermos justos. Justificados, pois, mediante a fé. Você viu uma coisa séria que eu nem fiz a leitura ainda aqui, mas vamos ler. Os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor, e ele deleita-se no seu caminho. Que coisa linda, né? Vamos continuar. Ainda que caia, eu caí. Olha, ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão. Mas por que não ficará prostrado?
Se ele for soberbo, se ele for um soberbo, não for um filho de Deus, né? Digamos que ele esteja lá disfarçado de joio. Aí ele cai aqui, cai ali, 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 disfarça para tudo mais, para. Se ele for um tipo Lúcifer, que tiver a síndrome de Satanás, de rebelião, de divisão, de facção, então ele vai ficar lá, porque ele não se humilha, ele não pede perdão, ele não é humilde, então ele vai para o quinto dos infernos, vai para o quinto dos infernos, ainda que caia, olha só, um homem bom, a gente está falando de coração, coração, eu falei no início, bondoso, coração valente, coração destemido, ou é medroso? Covarde? Meu Deus, eu tenho dito publicamente, eu vejo de covarde no meio dos cristãos, aí eu fico olhando para Gideão lá, com 32 mil soldados, Deus disse, espera aí, Gideão, aí Deus é maravilhoso, né? Deus revela isso, né? As pessoas, a maioria é covarde, está lá, em Israel, Gideão, olha, o exército que Gideão arregimentou, 32 mil homens, 22 mil eram covardes. 22 mil. Ou não? Talvez eu esteja errando aqui, né? 22 mil eram covardes. Deus disse, Gideão, manda que volte os tímidos medrosos. É covarde. Tímido e medroso. Tem gente que não abre a boca para nada. Às vezes da composição dele mesmo, né? Da vida. Não estou aqui querendo, né? Mas você precisa vencer isso. Na igreja os pastores precisam exortar as pessoas que não me toque, não me rele, se esconde de tudo, um cano tímido, medroso. Precisa vencer isso, precisa lutar contra isso, porque a Bíblia fala que não entra no céu. O covarde, o medroso não entra no céu, então está correndo perigo. Tá correndo perigo, né? Então, mandou voltar. Agora imagina, se o exército tinha 32 mil, e quanto tinha de povo lá, hein? Então, vamos fazer ver quanto, no percentual, né? Se no exército mais de 60% era medroso, mais de 60%. Porque de 32 mil ficou 10. Ficou 10 mil. Aí depois, né, fica os 300, depois os que não eram covarde, que eram valentes, não era medroso, foi outra leva. E Deus resolveu dar a vitória a Gideão com 300, porque para o Gideão não se achar, né, não querer ser o semideus, o Ailton José Alves, né, eu sou todo poderoso, eu faço como eu quero, eu vou pôr meu filho na presidência, não tem outros, não tem mais ninguém, eu que tenho que ser, né, como a gente vê alguns, eu tenho falado aqui sobre a questão do pastor ser deputado, ser pastor, ser presidente disso, presidente daquilo. Então o pastor é 3 vezes, 300 vezes pessoa jurídica, sendo uma só pessoa física. É claro que um homem de Deus, ele tem que ser polivalente mesmo, ele é juiz, ele é advogado, ele é pai, ele é irmão, ele é engenheiro, Um homem que governa, ele precisa ter habilidade, ele precisa ter conhecimento, ele precisa ter vocação. Um vocacionado, Deus dá para ele ciência, Deus dá condições, Deus capacita, percebe? Então um pastor é capacitado na palavra, ele tem palavra de sabedoria, ele tem revelação, ele tem palavra de ciência, ele tem o dom de cura, de impor as mãos. Tem gente que não põe a mão mais, né? Aí não crê. Quem não põe as mãos é porque não crê. Eu penso assim, porque se a palavra manda, e porão as mãos nos enfermos, crendo os curarão. Mas se eu não ponho, primeiro eu não estou cumprindo a palavra de Deus, né? Sou um desobediente. E depois eu não creio, eu dou sinal que não creio, né? Os passos de um homem bom
são confirmados pelo Senhor, e ele se deleita no seu caminho, né? Ainda que caia, não ficará prostrado, pois o Senhor o sustém com a sua mão, né? Tem um outro versículo aqui agora, né? Que alguns usam esse versículo aqui, às vezes até para dar indireta para algumas pessoas. Esquecem de Jó lá, que Jó era justo e sofreu, perdeu família, perdeu filhos, perdeu dinheiro, perdeu posse, né? Jó só não perdeu a mulher, né? Tem alguns homens que perdeu a mulher, né? Tem alguns homens, as pessoas vão... Eu mesmo, por exemplo, eu tive o dano na minha vida que Jó não teve, né? Alguns homens têm esse dano que Jó não teve, né? A mulher de Jó até disse assim: amaldiçoa esse teu Deus e morre. Coitada, ela viu o marido naquela situação, se desesperou e soltou essa pérola, né? Mandando fraqueza humana, né? Alguns podem condenar ela, né? Mas vai para a pele, vai sofrer na pele, né? É como Pedro, né? Pedro negou Jesus, alguns daram pau em Pedro, né? E hoje a gente está negando por muito menos, né? É como fala lá, o hino de Cícero Nogueira, né? Dos soldados, né? Que chegaram para Judas vendeu por 30 moedas, e hoje tem gente negando Jesus por coisa muito menor, por coisa muito menor, né? Então, é preciso se humilhar, né? É preciso ser humilde para poder e confiar em Deus, chorar, se arrepender, cai, pecou, precisa se arrepender, precisa voltar, precisa não ter prazer, caiu, fraquejou, mas precisa pedir perdão e tá ciente, né? De que esses dias eu até vi, né? Alguém falar algo, né, sobre a palavra de Deus, eu fico preocupado quando eu vejo alguém falar coisa na igreja, mas deixa para lá, depois a gente fala num outro assunto, numa outra oportunidade sobre o que eu vi. Agora veja é importante você ver isso aqui, ó. Fui moço e agora sou velho, mas nunca vi desamparado um justo. Viu que eu falei que a gente tem que ser justo? Então tome cuidado. Tome cuidado. Nunca vi desamparado um justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Então, Davi que falou isso aqui, né? Davi que falou isso, né? Salmos de Davi. Agora, acaba-se por aqui. Alguém pode se utilizar desse texto aqui para dizer que a pessoa que está desamparado, está mendigando pão, não é justo. Certo? Isso aqui é uma exceção. Davi está falando da sua vida, do seu contexto, da sua sociedade. Não é regra isso aqui. Então tem muitas coisas que não é regra e as pessoas estão querendo fazer da regra, da exceção à regra, e não é. Aí você vai lá para o contexto, para as leis de Israel, você vê que os fazendeiros, os agricultores plantavam e depois deixavam as pessoas recolher as espigas que caíam. Então existia um mecanismo de defesa do pobre, para ele não ficar miserável. Porque não significava que ele era pobre, que ele era injusto, porque existia na sociedade judaica situações que a pessoa... O caso do marido de Noêmia, por exemplo, que foi para outro país lá, que não deveria ter ido. Elimeleque, depois morreram lá, morreu ele e o filho, morreu lá, no país estranho lá. Os moabitas, ali mostra um erro, porque tinha fome em Israel, saiu, foi para Moabe, aí depois Noêmia volta com a Ruth, Deus mostrando a sua misericórdia, o seu amor, né, mostrando. Então,
Está ali, mas uma coisa que a gente tem que ir para o contexto histórico. Davi, por que Davi falou isso aqui? Porque havia justiça, eu estou falando para justos. Porque havia um mecanismo de justiça para que o pobre não fosse para a miséria. Para evitar... A Bíblia não fala que Deus é marido das viúvas e pai dos órfãos, né? Esse dia eu vi alguém questionando politicamente alguém, porque o fulano fala que é pai dos pobres, né? E Deus é o quê? Se a gente tem um governante que se preocupa com os miseráveis, com os pobres, a igreja deveria o quê? Não deveria louvar? Não deveria louvar essa virtude, que é bíblica, que é algo que Deus exige? Ou não? Agora, a igreja tem que ficar um pelar ou pecar, se dividir, ou ficar na sua posição que Deus determinou? A igreja deve estar atrás dos parlamentares lá da bancada evangélica, com os discursos lá, tema para manter acirrado, para eles se manter, para eles... Está lá um pastor em Pernambuco que se meteu, que doou dinheiro da igreja, assim como Marinésio fez aqui em Campinas, penhorou templo. O pastor Ailton lá, está lá, processo lá, que ele doou 50 mil para a candidatura de um deputado, participou de rachadinha, está lá, está tudo isso lá. E aí, que moral? A igreja não é para ter moral? A igreja não é uma instituição que Deus colocou para ter moral, para falar para os governantes, como João Batista: Herodes, estás em pecado. Como é que um pastor hoje, lá em Pernambuco, está para assumir o lugar do pai, que é acusado de adultério, vai assumir a igreja? Aonde já se viu isso? Onde já se viu isso? Então, não está na hora de fazer uma eleição justa lá, já que há indício de ter compra de voto há 25 anos, 26 anos atrás? Não está na hora da justiça fazer uma intervenção? Não está na hora do poder judiciário, o Supremo, aí depois fica criticando o parlamento, o pessoal fica criticando o Supremo porque o Supremo legisla, o Supremo decide no lugar do Congresso. O Congresso não faz as leis, fica 30 anos um projeto lá, para eles votar, 30 anos, agora na hora para perdoar o desvio do dinheiro lá, da lei que eles fizeram, do dinheiro do fundo partidário para os partidos, eles não aplicaram corretamente, aí dá anistia. Aí cadê Paulo Freire, daqui de Campinas, votar não? A bancada evangélica toda votar não? Será? Vamos procurar saber onde os evangélicos votou? No dinheiro lá que eles gastaram errado, os partidos gastaram errado, que era para gastar nas cotas, e não gastaram corretamente. Aí eles pegam, vão lá, faz outra lei para anistiar. Aí que moral tem esse Congresso? A bancada evangélica principalmente, que está lá, que você elegeu, que eu não elegi nenhum evangélico para lá, tá? Não elegi nenhum pastor, nenhum evangélico, não voto, né? Alguém pastor para ir para lá. Se for crente, que se for legítimo, se tiver bandeira, se tiver proposta, se tiver projeto, até que voto. Se for legítimo, se for autêntico, né? Porque é meu irmão. Não vou votar em incrédulo não, porque vou votar no crente. O crente é um falsário, é um joio que está infiltrado no meio da gente, querendo usar a igreja, né, com uma suposta obra social, coisa que é a igreja que tem que fazer. Tem crente aí que se mete na política aí com supostas obras sociais, que ele devia exigir que a igreja fizesse, né? Devia exigir que a igreja fizesse, estão até no ministério, são graduados do ministério, mas para salvar a pele, né? Aí não fala nada, aí não cobra a responsabilidade da igreja de ter uma casa de recuperação, de ter um abrigo para idoso, de ter, né? Não cobra, percebe? Então aí está lá os irmãos em Pernambuco, né? Para concluir,
estão lá denunciando, cobrando equidade, cobrando transparência, né? Aí a gente vê que a situação, aí vai culminar lá em Apocalipse 5, a visão que a gente vê de João chorando muito, né? Eu vi aqui, mostrei aqui, do cair, né? Gente que cai, e tem gente que não se levanta porque já estava caído. Se é joio no meio do trigo, né? Mesmo sendo filho de pastor. O pastor lá é genro de um pastor que governou muito bem lá, é genro, né? Mas não havia dinastia. Não havia dinastia. Agora ele está trazendo uma dinastia para dentro da igreja, como outras igrejas aqui, né? Aqui em São Paulo mesmo tem dinastia, e outras denominações têm dinastia, né? Em vez de ter. Agora o país é um país que tem eleição, que tem agora uma instituição dentro do país, não se enquadra, faz do jeito que quer, não que tem que seguir o Estado, mas se não há democracia, isso não é democracia. Um pastor colocar o filho, ele está fazendo uma dinastia e não há democracia. Quem vai votar? Quem vai votar? Os membros vão votar? Vai ter uma eleição lá? Mas vai ter só um candidato? Por que não tem outros? Aí vai ter que empurrar de goela abaixo alguém que adulterou? Alguém que ganha alto salário? Alguém que ganha até mais que um deputado? Mas a igreja é a igreja. A igreja não é um bem particular não, cidadão. É de Deus, não é de homem. Aí estão tratando a igreja como empresa, né? Empresa, não é igreja, é empresa. Virou coisa particular, coisa privada, né? Não, é de Deus. Se é de Deus, a igreja também é de Deus, né? É dos membros, de todos os membros. Então tem que dar oportunidade para os membros votarem. Então, Apocalipse, né, mostra a situação dos últimos tempos, né? Capítulo 5 de Apocalipse. Então essa é a situação que possivelmente João chora muito, que os homens não solucionam o problema da humanidade, que é o pecado. Então está se agravando dentro da própria igreja. Então a igreja que Deus instituiu para ser bênção, para ser exemplo, para ser sal da terra e luz do mundo, nós temos uma igreja, isso é uma das, né? Tem outros lugares por aí que está cheio de gente, cheio de pecado, avarento, no poder, fazendo o que quer. E ainda desafiando, né? Gente que, além de ser pastor da igreja, ainda tem a imunidade parlamentar. Aí a gente vê na igreja gente que se blinda, né? Que ensinou há muito tempo para a igreja que não se deve tocar no ungido de Deus. Isso aí é um engano, é uma heresia que ensinaram no meio do povo. Por isso que a maioria do povo, então estou dizendo isso aqui, por isso que em Pernambuco o povo não reage como deveria, assim como o povo, na sua maioria, não reage contra os governantes, né, que abusam, né, que têm altos privilégios. Quem são os idiotas se os políticos riem à toa com tantos privilégios? Quem são? Quem é que é feito de idiota? Quem é que faz o povo de idiota, a maioria? Que paga, que carrega esse país nas costas com carga tributária? Os empresários estão reclamando aí. Mas quem paga mais tributo é os pobres. Aí vem um presidente que alivia, aí a elite, né, aqueles que querem ser rico, é contra. Fica falando contra Bolsa Família, né, contra benefício, né? Quer que morra todo mundo, né? O certo é deixar morrer todo mundo na miséria, né? É não fazer leis justas. Aí Apocalipse fala aqui, vi à destra do que estava sentado um livro assentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, com 7 selos selados. Apocalipse 5. E vi um anjo forte bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele.
E eu chorava muito, João, o desespero de João, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de ler, nem de olhar para ele. E disse-me um dos anciões: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar seus 7 selos. Não é Maria, não é o pastor, não é os anjos, é Jesus, o leão da tribo de Judá, aquele que está à destra do Pai, nosso advogado, aquele que pagou com o seu sangue, né, por nós. Então, a situação do mundo, do planeta, né, tiro no pé que estão dando aí com o consumismo, né, destruindo tudo, o planeta aí gemendo, a situação climática aí nos mares cheio de lixo, para onde você anda, vê lixo jogado, né? A deformação, a deseducação, a deformação na educação, não se ensina a ser cidadão, né? Como deveria ser ensinado desde o berço, né? Com o papai e mamãe já dando as coordenadas para a pessoa saber se autodefender, já dentro de casa, moral, caráter, Aí as pessoas ficam falando outras coisas aí, né? Nem dentro das igrejas se ensina como deveria ensinar, como está no padrão bíblico, como os judeus faziam. A gente se contenta com uma horinha de escola dominical. A escola bíblica dominical devia ser EBD, a escola bíblica diária. Diária. Não é só dominical, não. Devia ser diária. Não devia ser no domingo, não. Devia ser no mínimo 1 hora diária de escola de leitura e ensinamento da Bíblia. Mas a pessoa, para aprender a Bíblia, tem que ir para a teologia, para o curso teológico, aí tem que pagar, né? Cursos aí, outros que deveria ser gratuito, tem que pagar. Tem que pagar, a pessoa tem que desembolsar. Quem não pode pagar, faz o quê? Tem alguma bolsa? Tem alguma bolsa? Como tem aí do governo, dá por aí? Tem alguma bolsa? Tem que instituir bolsa, né? Tem que melhorar a lei, né? Ou não? Então, isso é autocrítica, né? Eu faço autocrítica de mim e faço autocrítica da instituição que faço parte. Então, isso não é murmurar. Eu estou publicamente, não é pelos cotovelos, pelos cantos, eu estou publicamente apertando o cinto. Cobrando responsabilidade. Aperfeiçoamento da lei, assim como Jesus fez, como Deus fez, de alto a baixo, nos deu a graça. E essa é a nossa sorte. Por isso que nós estamos vivos, né? Por conta da graça, da misericórdia de Deus. Portanto, que Deus abençoe, um forte abraço aí para você que está em Pernambuco, lute. Então, eu estou aqui em Paulínia, gostaria de estar aí brigando, ser mais um aí com Josué, com Eric, com Pedrosa, com Giovanni, com o presbítero Emanuel Alexandre, né? O advogado Miguel, né? O Miguel, que faz esse trabalho de defesa aí com os irmãos brilhantemente. Deus o abençoe, abençoe a todos, abençoe você que está aqui em Paulínia, abençoe você que está no estado de São Paulo e em todo o território nacional, né? Então, aqui vivifica, a igreja é para isso, para dar vida, né? Enchei-vos do Espírito Santo. Nós temos o Espírito de Deus, nós somos a habitação de Deus. Deus não nos deu um espírito de covardia. Eu não vou deixar de falar, por isso que eu abdiquei do episcopado. Muitos estão na igreja, fizeram do episcopado profissão, carreira dentro da igreja. Aí não fala, porque se falar, certamente vai ser vetado. Vai ser vetado, né? Aí prefere ficar calado, se omitir e ser condenado. Porque é isso que vai acontecer. Porque se eu vejo um crime, se eu vejo um erro e fico calado, eu sou coparticipante dos crimes. Não, porque meu pai me ensinou que eu não falasse, tá com medo, tá com medinho, e quando a besta vier, se tu não for arrebatado, ou se vier alguma perseguição, viu aquela questão que eu falei? Tá negando Jesus muito menos,
Soldados chegaram para Judas para obter informação. Diga-me o preço de seu mestre, diga-me o valor de uma traição. Judas avaliou em tão pouco, só 30 moedas, nada mais. Se não era, agiu como louco, nenhum louco agiria como tal. Deus abençoe, um forte abraço fraterno e compartilhe este vídeo, dê sua opinião, mesmo no gravado, vai lá para o YouTube, quem sabe uma hora a gente vai fazer live direto no YouTube, mas para tanto eu preciso ter membros no canal. Se inscreva lá no canal, e dê sua opinião, para a glória de Deus, para que a gente faça a comunicação que liberta. Eu faço a comunicação que liberta desde 2000, em rádio comunitárias, certo? Eu faço a comunicação que liberta, para libertar, porque Jesus veio nos libertar, e não foi uma libertação meia boca, não, foi libertação completa, plena. Então, é espiritual e social. Um forte abraço, que Deus abençoe a você neste final de dia da proclamação da República, República, 3 poderes, judiciário, legislativo e executivo. Uma república formada por 3 poderes. Agora, se o poder parlamentar, o legislativo não faz leis, o Supremo, os 11 juízes lá da Corte Suprema está para garantir o cumprimento da Constituição Federal. Então, você que vai falar mal do Supremo Tribunal Federal, primeiro procure se informar do que é o Poder Judiciário. Você está vendo esse país aí tão organizado com o Poder Judiciário, A Bíblia fala que o mundo jaz no maligno. A Bíblia fala que a justiça é como trapo de imundícia. Dos homens é como trapo de imundícia. Justiça perfeita é a de Deus. E você? Tem sido justo? Tem aplicado a justiça de Deus? A justiça de Deus manda a gente amar os nossos inimigos. Não é soltar bomba, matar ele. Um forte abraço. Deus abençoe a todos. E uma boa noite. Um bom descanso. Em nome de Jesus.